Olá, sejam muito bem-vindos ao canal da Tramontana Consórcios aqui no YouTube. Meu nome é Eduardo Baio, que eu sou o CEO da Tramontana Consórcios e você já sabe, eu faço esses vídeos com muito carinho. Estava pensando aqui, uma coisa que eu nunca disse é que aqui, esse cenário que a gente está vendo, é parte do nosso time comercial. A galera que trabalha no time comercial ficam aqui nessas ilhas, aqui nessas laterais, aqui para esse lado tem uma outra mesa bem grande que eles ficam aqui, para trás tem algumas mesas e lá embaixo fica o nosso time de setor de atendimento ao cliente. Então aqui essa é a nossa sede, está localizada em Porto Alegre, nós somos uma empresa aqui do Rio Grande do Sul, mas obviamente nós atendemos o Brasil inteiro, porque a gente tem, através de um mundo muito globalizado, como dar suporte e atender o nosso cliente muito bem onde quer que ele esteja. Mas então, aqui era só para você saber, aqui a nossa parte da nossa sede, aqui nós estamos localizados fazendo esse vídeo nesse exato momento dentro da nossa sede. Acho que às vezes é legal, né? Eu sei, muitas vezes o vendedor, ele pega tá numa videochamada pelo seu celular ou pelo seu Mac e sai mostrando para o cliente, né? Porque é importante o cliente conhecer a nossa estrutura, porque afinal de contas ele está depositando na gente o seu objetivo, seja ele comprar um imóvel, seja comprar um carro, seja mesmo fazer um investimento. Ele tem que saber com quem ele está fazendo. Eu acho essas validações essenciais e muito boas. Agora que você já sabe onde nós gravamos, sabe que é a nossa sede, eu quero fazer um vídeo, e vai ser sobre isso que nós vamos falar hoje, da oportunidade que se tem através do consórcio de quitar o seu financiamento. Você pode, através do consórcio, fazer a quitação do seu financiamento e reduzir o seu custo e reduzir o seu prazo. E é sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo, então roda a vinheta e me espera aí do outro lado. A gente sabe que muitas vezes a gente não quer esperar para comprar algo que a gente gostou muito. Desde um tênis, de uma camiseta, até obviamente um carro e um imóvel. E eu, sinceramente, canso de falar aqui que eu não acho errado e não vejo mal algum nisto. Esse canal aqui eu gosto sempre de deixar claro que não é sobre o que é certo, o que é errado, o que você está fazendo com a sua vida, meu Deus do céu. Como é que você fez um financiamento, como é que você não se planejou. Claro que a gente incentiva e até algumas vezes provoca nos nossos vídeos e nos nossos conteúdos, termos e assuntos que façam vocês refletirem um pouco mais se não valeria a pena ter se planejado. Valeria, mas às vezes não acontece, às vezes a gente está na correria do dia a dia, correndo atrás da máquina e quando vê surgiu uma oportunidade ou até uma necessidade e eu não consigo me programar, não consigo esperar e eu preciso financiar aquilo que eu preciso comprar, seja um carro para trabalhar, seja um carro para lazer, mas é que eu gostei muito, seja um imóvel porque eu me mudei e aí é uma necessidade, talvez por conta de um novo trabalho, ou porque eu quis ir para um maior e houve uma oportunidade e eu não tinha tempo, ou simplesmente eu não me organizei e agora eu quero e pronto. E eu acho que está tudo certo com isso. E aí você foi lá e financiou. E você repara que você vai pagando o seu financiamento mês após mês e o que essa parcela consome não é nada do saldo devedor e simplesmente os juros da operação e você não vê aquele saldo devedor diminuir nunca. E isso começa a gerar uma aflição. Eu trabalho, pago a parcela. Quando eu vou ver, o meu financiamento não diminuiu nada, só paguei juros. Trabalho, pago parcela, vou ver, meu saldo devedor não diminuiu nada, só paguei juros e eu começo a pensar, a pessoa começa a pensar, nossa, quanto tempo eu vou levar, eu não estou aguentando mais. Existe muito desse caso, ou existe também aquele cara mais tranquilo, que analisa e pensa, pô, mas eu estou pagando mais do que eu deveria. Existem os dois perfis. E para esses dois perfis há a mesma solução, que ela vem através do consórcio. Muitas vezes acontece do cliente nos procurar, tem um imóvel que ele quer, eu falo imóvel, tá pessoal, mas você pode entender automóvel também, mas a nossa grande operação é focada em imóvel e 90% basicamente do que nós negociamos é imóvel, então por isso que eu tenho esse costume, mas você pode entender automóvel também. Então muitas pessoas nos procuram no consórcio e elas não gostam da carta contemplada porque ela tem um custo um pouquinho mais alto, eu falei sobre isso nos 2 vídeos atrás.
e ela não tem tempo para esperar um consórcio e ela quer financiar. E a gente fala, tudo bem, quer financiar? Financia, não tem problema, vai lá, mata esse desejo, tá tudo certo. Só que em paralelo a isso, faça um consórcio do mesmo valor, porque assim que você for contemplado através das estratégias que nós utilizaremos para contemplar este consórcio de maneira antecipada, você pode pegar este consórcio e quitar o seu financiamento, ou seja, você vai deixar de pagar aqueles juros enormes que nós sabemos que existe e não é eu que estou falando, não sou eu que estou falando. A realidade é essa, a taxa Selic se manteve em 15% na última reunião do Copom, os juros estão cada vez mais enlouquecedores e já faz algum tempo isso não vai mudar, e mesmo que para 2026 mude e a taxa Selic baixe, se baixar ainda vai ser muito alta, então ainda vai levar muito tempo para essa taxa Selic chegar a um patamar acessível, isso é, se chegar. Então, você tem a oportunidade de fazer o seu financiamento caso você não tenha nenhuma forma de esperar por nenhum tempo. Aí tá, vai lá, faça o seu financiamento. Mas faça um consórcio ao mesmo tempo. Tem a oportunidade de pagar metade da parcela desse consórcio até contemplar. Então não vai te gerar um grande desconforto adicional do que o financiamento já te propõe. E aí quando você contemplar, você vai lá e troca a operação. Se substitui 15% anual de juros, 12% anual de juros que seja, 10% anual de juros que seja, que eu duvido que você tenha conseguido atualmente, para uma operação que vai te cobrar em torno de 1,4, 1,3, 1,2 ao ano, que é a taxa de administração de consórcio. Ah, mas e os reajustes? Também tem, mas se somar vai dar aí 5, 6% ao ano, taxa de administração mais reajuste. E o melhor, você vai substituir 360 meses aqui ou 420 por 200, 220, quase a metade do tempo. Você vai poder quitar o seu imóvel através do consórcio e ir comprar outro, ao tempo que aqui você ainda está pagando o mesmo. Não é argumento. Contra fatos e dados não há negociação. É só a gente botar de um lado o financiamento, botar do lado o consórcio e fazer esse cruzamento para ver como se economiza dinheiro e, talvez mais importante do que dinheiro em tempos atuais, é o próprio tempo, né, que se leva para pagar um financiamento. Ah, mas eu não fiz um consórcio junto com o meu financiamento e agora? Aqui eu dei um exemplo que a operação ocorreria juntos, mas todos os dias nos procuram, todos os dias, pessoal. Não é conversa fiada também. Todos os dias nos procuram pessoas querendo quitar o seu financiamento através do consórcio e não tinham falado conosco antes. Ou com qualquer outra pessoa de consórcio que seja. A pessoa pode a qualquer momento ter o seu financiamento e pensar em fazer um consórcio para quitá-lo. E isso é uma jogada de mestre. Se você tem um financiamento e esse seu orçamento mensal ainda tem uma margem para incluir mais um investimento que talvez a curto prazo te exija um pouquinho mais de esforço, mas que vai refletir muito a médio e longo prazo na sua saúde financeira e até mesmo mental, esse esforço maior a curto prazo vale muito a pena. Quite o seu financiamento através do consórcio. Queira você ter feito um financiamento no mês passado, 2 meses atrás, 3 meses atrás, tenha você feito um financiamento já há 3, 4, 5, 6, 7 anos. Vai valer muito para os dois cenários. Claro que quanto antes, mais economia vai ter, porque essa quitação vai acontecer antes. Mas faça isso. Faça isso. Não pague por um imóvel durante 420 meses ou 360, 30 anos. 35 anos pagando um imóvel. É muito tempo. É muito tempo. Você tem quantos aí? 30, 35, 40 anos? Vai seguir pagando este financiamento quando você tiver 65, 70? É isso que você quer lá para esse seu momento de maior descanso e desfrute, naquele último terço da vida? Não. Então tá tudo certo. Você financiou, comprou aquilo que você queria, tá tudo bem. Eu acho que as pessoas precisam ter essa ambição de ascender na vida, ter carros melhores, casas melhores.
Claro que não é só sobre isso, né? Mas nós estamos falando sobre isso agora. A vida não se resume a isso, mas é sobre isso que nós estamos falando. Então tá tudo bem querer. Tá tudo bem se naquele momento você não pôde esperar porque foi consumido por esse desejo. Tá tudo bem também. Só que agora você já sabe que você tem alternativas. E essas alternativas jogam muito a seu favor. Mais a longo prazo ainda do que a curto. A curto já é excepcional. Mas se você pensar lá na sua velhice, pagando um financiamento ainda, aí você tem que fazer, aí não tem o que pensar, tem que correr e fazer um consórcio logo. E aí tem opções onde você pode pagar metade da parcela, opções onde você pode trabalhar o seu lance para contemplar mais rápido. Este lance pode sair do próprio crédito, não precisa disponibilizar um valor, porque afinal de contas você já teve que pagar a entrada no financiamento, não tem valor nenhum. Não precisa. Basta que você tenha um conhecimento um pouco mais profundo sobre como se faz. E aí tem os meus vídeos aqui, aí tem a série do Consórcio 4.0, mas nada melhor do que falar com o nosso time de especialistas. Aqui embaixo vai ter o WhatsApp, você pode chamar eles e eles tirarão essas dúvidas para você. Espero que esse vídeo tenha ajudado você a entender que está tudo bem, aquele seu momento estava tudo certo, mas que agora você tem opções de transformar aquele momento num momento ainda melhor, que é um momento mais saudável. Então espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixa o seu like aqui, encaminhe para aquele seu amigo que financiou e está pagando uma bagatela de mensalidade e de parcelas sem abater nada do saldo devedor. Dê essa mão para ele também e diga para que ele chame o nosso time. Até logo, até o próximo vídeo e fiquem com Deus.